Você ainda sente que parece que nada é o suficiente? Estudou, fez curso, assistiu palestras, fez todo o ciclo de palestras, mas parece que a sua vida ainda não está do jeito que você gostaria que ela estivesse? Ainda não reconheceu a sua magnificência? É isso aí. Bom dia, gente, bom dia. Começando o nosso papo aqui de segunda-feira, trazendo uns temas interessantes. A gente tem o nosso movimento aqui também com os mantras, né? O pessoal tá chegando, bom dia, Marcinha. Beijo pra você também. Bom dia para quem tá chegando, bom dia para quem vai assistir gravação depois aqui, lá na rede vizinha. Enfim, né? A gente deixa disponível também a gravação para todo mundo. E para quem tá chegando, já fica aí até o final. Oi, prima, bom dia, gente, sejam bem-vindos. Para quem tá chegando, fica aí até o final. A gente vai ter o nosso mantra. Agora tem todo um mantra para a semana pra gente sustentar essa energia ao longo da semana, uma ferramenta para a gente conseguir sustentar a energia ao longo da semana, né? Semana passada a gente falou um pouquinho de passado, né? Quer dizer, o que ainda parece que prende a gente no passado, segura um pouquinho, né? Julgamentos, coisas que a gente vai guardando lá no baú, lá no subsolo, a gente precisa deixar subir, né? Tô vendo a galera do Clube do Bem-Estar que tá aqui comigo, né? A gente quando fazia o programa, como é que era? Ser Consciente, nosso programa Ser Consciente, foi maravilhoso esse programa lá dentro do clube. Todo dia, né, a gente tinha uma interação bacana assim lá, né, todo dia falando dinamizando bastante, e aí subia, né, Adri, subiu, eu quando estava fazendo ali ao vivo todo dia, subia, né, aquela energia até esquentava, tinha dia que falava, gente, hoje a coisa pegou, né, porque a gente guarda muito, né, a gente vai escondendo muita coisa da gente mesmo, e é um mecanismo de defesa, e é natural, né, o ser humano funciona assim, tá tudo bem com a maquininha, mecanismo de defesa, porque o ser humano é programado para sentir prazer, programado para se sentir bem, por isso que o nosso sistema de orientação emocional sempre vai nos alertar quando a gente está sustentando pensamentos que não são favoráveis para a nossa criação, não são favoráveis para o nosso corpo físico, não são favoráveis para a nossa vida, né? O sistema de orientação emocional está sempre ali em alerta, né? Não desliga nunca, 24 horas por dia, quase 25 horas por dia funcionando. E a gente às vezes não utiliza, não percebe, né? não sabe, né? A maioria das pessoas não sabe o que é o sistema de orientação emocional e se perde, muitas vezes a gente se perde, né? Guardando, né? Todas essas coisas do passado mesmo, experiências que a gente viveu. Não é simplesmente para ignorar, não, nada a ver, não foi nada, não, muito pelo contrário, a gente esconde mágoas, ressentimentos, nessas situações todas que a gente vai guardando na memória, e a gente tem isso como verdades absolutas, e gente, não há nada mais alterável, mutável do que a verdade, né? A verdade não é nada fixo, é a minha verdade, eu posso alterá-la como eu desejar, né? Aquilo que é verdade para mim, a minha identidade, eu posso mudar, a gente pode mudar. Claro que a gente não muda no estalar de dedos, né? A gente tem um mecanismo cerebral funcionando, a gente tem uma série de circunstâncias, né, atuando, mas sim, né, neuroplasticidade veio para nos dizer, a ciência veio para nos dizer o que os metafísicos já falavam há séculos, falam há séculos, né, que a gente sim pode moldar a nossa experiência de vida, a nossa experiência criativa de uma forma que fique muito mais aprazível, muito mais satisfatória, né, no nosso dia a dia. Então, isso é muito bacana. Semana passada, então, a gente teve o mantra, a semana toda o mantra ficou, né, rodando, ficou disponível, continua disponível ainda lá no nosso grupo de bate-papo, nos nossos grupos, né, também lá no clube também, mas ficou disponível. Quem não assistiu a live da semana passada, assista, porque tem uma sequência, tá bom? A gente vai seguir mais ou menos uma sequência, né? Uma vai complementando a outra. Então, o que a gente falou a semana passada, quem não assistiu, quem não pegou o mantra, ouve o mantra, assiste a live, tá a gravação aqui, tá a gravação lá na rede vizinha também, no irmão mais velho também, a gravação tá lá no YouTube, e é bacana para vocês acompanharem, tá? Mas depois que a gente dá uma soltada no passado, né, que a gente libera um pouquinho, né, deixa os dragõezinhos subirem, não é focar em pensamento negativo, tá? É identificar pensamentos. Tem muitas pessoas que não gostam, né, de
de olhar para isso, ai não, não quero pensar nisso não, eu não quero pensar, não quero focar no negativo, né? Quando a gente está identificando os pensamentos que a gente tem internamente aqui no nosso cabeção, que estão funcionando ali já no automático, né? E que é para ser assim mesmo, muitas pessoas confundem isso com focar no negativo. E não é nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que seria focar no negativo? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma questão difícil na minha vida, um relacionamento difícil, uma situação que eu enfrento, que é complicada, que às vezes não vejo saída para ela, uma questão de saúde, enfim, não importa, cada um tem a sua história pessoal aí. Focar de forma negativa ou focar no negativo é quando eu fico ruminando aquela história, fico ruminando aquela situação, eu vou dormir pensando naquilo, vou dormir pensando que não sei o que eu faço, não consigo sair disso, já fiz de tudo, não consegui, ninguém me entende, ninguém me compreende, ou aquelas pessoas me trataram mal, ou eu fui injustiçada aqui. Ou seja, isso é ficar ruminando, isso é ficar pensando de forma negativa. Embora eu não goste muito de usar as palavras positivo e negativo, mas no nosso vocabulário eu ainda não encontrei muitas palavras para substituir. Já fiz até gincana para ver se eu desculpo, mas vamos lá, né? Pensar de forma que quando eu penso, meu sistema de orientação que está ali sempre alerta, dá um desconforto emocional, me passa um desconforto emocional, porque tem um monte de coisa acontecendo dentro do meu corpo, inclusive químicas ali acontecendo, me dá um desconforto emocional. E aquele padrão de pensamento, aquela forma como eu estou pensando sobre aquele assunto, é uma forma que se eu mantiver, se eu sustentar aquela trilha de pensamentos, ou seja, aquela forma como eu penso sobre aquilo, né, o meu ponto de vista, a minha crença sobre aquele assunto, eu vou perpetuar aquela criação, eu vou manter aquilo em existência, né? Então, quando eu pego o caderninho da consciência, já tem o caderno da consciência, não tem ainda, compra, a gente está só no começo do ano, compra um caderno bem bonito, bota lá, caderno da consciência, né? Quando a gente usa o caderno da consciência, é quase como se você estivesse fazendo uma autoanálise, isso é muito bom. É bom também quando você vem para uma sala de terapia junto com um analista, isso, né, vou puxar aqui a brasa para minha sardinha, também é muito bom. Mas às vezes não dá, não tem condições, não estou disposto ainda, enfim. O caderninho da consciência vai funcionar quase como o seu terapeuta aí, né, em casa. Escreve, anota, né? Tá alguma situação, alguma coisa ali, identifica os pensamentos que você tem sobre aquele assunto. Quase como fazer um diário, por isso que a prática de escrever diariamente, né, fazer um diário, é uma prática tão antiga quanto andar para frente, né? Porque essa identificar os pensamentos que estão aqui, né, no cabeção, a gente, quando coloca aquilo em foco, quando eu escrevo sobre aquilo, eu tenho como analisar aquilo, eu tenho como olhar para aquele pensamento, para aquela frase, para aquilo que eu identifiquei ali, e eu tenho como analisar, eu tenho que falar, puxa, eu penso isso sobre este assunto. Eu posso continuar pensando sobre isso dessa forma? Posso, tenho liberdade para pensar o que eu quiser sobre qualquer assunto. Eu posso mudar um pouquinho minha forma de pensar? Talvez, eu consigo. Eu estou disposta a mudar minha forma de pensar sobre isso? Eu estou disposta a mudar? Vamos supor que eu tenha escrito ali algo que eu sinta sobre uma pessoa, né? Uma crítica ou algo assim, né? E eu escrevo ali, aí a hora que eu leio aquilo eu falo, eu preciso continuar pensando dessa forma, eu quero continuar pensando dessa forma, estou disposta a mudar um pouquinho a forma como eu penso? O que eu poderia pensar diferente sobre essa pessoa? O que eu poderia pensar diferente sobre essa situação? Como eu poderia abrir um pouquinho mais o meu olhar sobre essa situação? Então percebam, quando a gente identifica um pensamento chamado negativo, eu não estou focando no negativo. Eu simplesmente estou tirando o pensamento lá do cabeção. Gente, quem assistiu Harry Potter, lembra da penseira? Ele pegava minha canetinha do tablet aqui, tirava aqui o pensamento aqui, e botava na penseira e ficava olhando
Que representação fantástica, né? Aliás, eu quero uma penseira, vou botar ali naquela aguinha azul ali e botava o pensamento ali para poder analisar, para poder olhar aquilo com um pouquinho de afastamento. Por isso que as terapias, terapias de análise são muito recomendáveis, porque tá tudo dentro do cabeção. Quando, né, começo a falar com alguém que, né, está pronto para ouvir, né, não sair falando, né, suas questões para qualquer um, principalmente nas redes sociais, né? Por favor, não façam isso. A outra pessoa está ali pronta para te ouvir, para te dar uma devolutiva, para te dar uma argumentação, para fazer você mudar um pouquinho o seu ponto de vista sobre aquilo, mudar um pouquinho o seu olhar sobre aquela situação. E aí você tem a faculdade do discernimento, que quando a gente é criança, a gente não tem. A gente falou disso lá na segunda-feira passada, né? Quando a gente é criança, a gente não tem ainda isso formado dentro da nossa psique. Depois, né, a gente começa a formar isso, a gente começa a analisar uma coisa, analisar outra, a gente começa a mudar ponto de vista. E claro, né, eu mudei o meu ponto de vista, mudei o meu olhar sobre aquela situação, certamente eu vou receber algo em troca diferente, né? O ponto de vista sempre vai atrair a situação. Então, assim, como eu falei agora há pouco, né? Tem uma sequência, tá bom? Então eu recomendo, super recomendo. Quem não assistiu a live da semana passada, assista a gravação aqui no Insta ou lá no YouTube. Pegue o mantra da semana passada, tá lá no nosso grupo do Telegram. Quem não tá no Telegram, tá aqui comigo e não tá no grupão do Telegram, por favor. Como assim você não tá no grupão? Tá aqui na nossa bio, tá na bio, né? Deixa eu conferir, tá na bio aqui no Linktree da bio. Primeiro tópico aí do Linktree aqui, que tá aqui na bio. Grupo no Telegram, é gratuito, pode entrar, só cair dentro. Pode me fazer pergunta lá, eu adoro responder pergunta lá no grupão. E claro, né, quiser entrar no Clube do Bem-Estar também, tá, né? O convite tá feito. Que é a nossa comunidade, mas para participar e ter uma mensalidade. Mas tem tanto benefício lá, tem tanta coisa boa, que a hora que você entrar, você não vai querer sair mais. Tem um monte de gente do clube aqui comigo, que eu já vi, o pessoal subindo aqui. Bom, vamos lá para o nosso assunto dessa semana. Olha só, né, eu comecei a falar, por que você, mesmo estudando, mesmo fazendo, ainda brinquei aqui, né, seguindo eu fiz todo o ciclo de palestras do professor Hélio Couto, fiz as minhas, tenho a minha ressonância lá, né, tô fazendo a ressonância, ou fiz curso, assisti livro é ótimo, assisti palestras, e li livros, faço terapia, e parece que as coisas ainda não estão funcionando comigo. Normal, tá? Isso acontece com todo mundo, comigo também, com certeza comigo também, tô no barco junto com todo mundo, né? Mas se a gente tem umas dicas, né, de olhar um pouquinho diferente para nós mesmas, para nós mesmos, não sei se tem meninos aqui comigo, mas tem muito mais mulher comigo, né? Olhar diferente para nós mesmos, e é o que eu falo, né? O ponto de vista, quando eu vou tendo essa plasticidade de mudar um pouquinho o meu ponto de vista, eu vou ampliando um pouco mais o meu olhar sobre todos os assuntos. Às vezes a gente tem uma tendência a seguir com as mesmas orientações que... Às vezes não, né? Nem às vezes, né? A gente tem sim, direto, né? Nem às vezes. A gente tem uma tendência a seguir com as mesmas orientações que a gente recebeu quando a gente era criança, adolescente, mas criança e depois passou um pouquinho ali pela adolescência. De pais, educadores, tutores, professores, os adultos que estavam ao nosso redor quando nós éramos criança. E isso também é muito bacana, que a gente reconheça hoje, para que a gente também possa modelar a nossa linguagem, nosso discurso, quando estamos próximos de crianças, né? Porque o que nós vivemos, né, nós estamos agora reproduzindo também com as nossas crianças. Claro que não é para ser o pai perfeito, a mãe perfeita, a avó perfeita, não é isso, tá? Até porque a criança precisa também viver os seus contrastes para poder se desenvolver depois, né? É salutar que uma criança tenha suas resistências, é salutar que uma criança saiba, aprenda, né, a viver, aprenda a lidar com as resistências, tá? Isso é salutar, inclusive, até para a formação psíquica da criança. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, de uma forma não tão, às vezes, né, daquela forma como a gente tomou na infância lá, né, de forma mais, né, ali, direta, que nos marcou mais. Então, assim,
São 3 tópicos que eu quero trazer aqui para vocês hoje, e o primeiro deles eu estou usando a palavra magnificência, inclusive essa palavra vai estar aí no mantra da semana. Nunca usei essa palavra e estou trazendo ela agora. Eu acho que é uma palavra que mostra um pouquinho quem a gente realmente é. Magnificência, né? Uma palavra muito bacaninha, talvez não é muito usada, mas nós vamos falar dela aqui hoje. E a semana toda quem vai ouvir o mantra aí vai ouvir a palavra magnificência. Então, assim, essa magnificência esquecida. Nós, quando chegamos aqui, toda criança sabe, não tem dúvida, né, da própria magnificência. A criança, ela tá emanando isso pelos poros, né, pelo seu olhar, pelos seus gestos, né. A gente vê ali a magnificência da vida ali, né, diante dos nossos olhos, quando a gente está principalmente perto de bebês, de crianças bem pequenininhas que acabaram de chegar no planeta. Por quê? Porque a criança ainda não absorveu tanto do seu ambiente, está no processo de absorver, está no processo de formar a sua psique a partir do ambiente que vive, mas ainda absorveu pouco, então ela ainda tem aquela exuberância, aquela emanação de energia pura da fonte, que muita gente chama isso de inocência. As crianças são inocentes, e de uma certa maneira sim, né, são inocentes, porque ainda não captaram todos, né, as mazelas e crenças e pontos de vista da sociedade na qual elas entraram, né? Na qual a criança chegou ali naquela família. Aos poucos ela vai absorvendo tudo daquela família. E ok, né? Eu gosto sempre de repetir, tá tudo certo, não tem nada errado aqui. Isso faz parte, inclusive, da formação psíquica da criança e faz parte das suas escolhas. Mas, muitas vezes, ao longo da nossa criação, né, ao longo lá da nossa infância, a gente foi sendo soterrado, a gente foi soterrando essa magnificência, a gente foi soterrando essa inocência, não no sentido de ser bobinho, tá? Mas inocência no sentido de ter aquele olhar mais afetuoso, aquele olhar mais amoroso, como a gente falou a semana passada, olhar através do amor incondicional. E não é uma coisa de se deixar fazer tolo, né? Ou né, que as pessoas passem por cima de mim. Não, muito pelo contrário, né? É o empoderamento natural mesmo, é quem você realmente é. Então, ninguém vai fazer você de bobo nem de tolo se você olhar para o mundo através dos olhos da fonte, muito pelo contrário. Né? Você vai expressar todo o seu poder, toda a sua magnificência. E aí... como a gente vem nessa tendência a repetir os padrões, né? E isso acontece com todo mundo, sem exceção, a gente muitas vezes se deixa levar, né, por essas críticas e comparações, só que, como é identificação, como eu me identifiquei com essas comparações, com esses julgamentos, com essas críticas, com aquilo que falavam de mim, para mim, eu passo a viver a minha vida a partir daquelas identificações. Então, eu sempre gosto de me usar como exemplo, né, para não colocar ninguém na reta, mas assim, quando a minha mãe sempre falava que eu era muito bravinha, né, não é que eu era bravinha, né, que ela tentava me controlar muito, ela tentava cercear muito meu comportamento, né, eu tinha que fazer exatamente, né, o que ela queria que eu fizesse. E aí, claro que eu, não quero. E aí, ainda quando criança, eu obedecia fielmente. Mas quando chega na fase da adolescência, aquilo fala, pera, não é legal isso, não é legal. E o sistema de orientação, ele funciona. O sistema de orientação emocional está funcionando sempre. Então, como era algo que incomodava, quando eu era muito pequenininha, eu recolhia e obedecia. Depois que a gente, né, passa para a próxima fase, pré-adolescência e principalmente adolescência, a gente entra na fase da argumentação. A gente aprende a argumentar. Aprende não, né? A gente associa a argumentação e aí a gente começa a argumentar. E aí a gente começa a rebater. Aí todo mundo fala que a adolescência é aquela fase, né, que os adolescentes rebatem, respondem. Você é muito queixo duro, você é muito bravinha. E a mamãe sempre falava que eu era muito bravinha. E eu trouxe isso como um estigma. Eu trouxe isso como uma característica, só que não, né? Era o olhar da minha mãe sobre mim, numa fase onde era normal eu contestar, né? Ou seja, era normal, neurologicamente normal,
na fase da adolescência, eu contestar aquilo que para mim não era certo, porque assim, eu via, né, a gente começa a ter o discernimento, né? Então, por exemplo, falava assim, é muito normal, né? Fala assim, você precisa ter cuidado, você não pode mentir, por exemplo, isso é clássico, né? Não, é feio mentir, não pode mentir, não. Aí depois atendi o telefone e contava uma mentirinha lá para a pessoa que estava ali, né, no telefone. A criança, quando vê aquilo, começa a entrar em choque. Todo mundo passou por isso, tá? Todo mundo. Porque todo mundo tem as suas historinhas, conta as suas historinhas na frente de uma criança. E ainda, às vezes, tem pessoas que chegam a tentar manipular as crianças, né? Não conta pra ninguém, não conta pro papai, não conta pra ninguém. Às vezes irmã mais velha, não conta. E aí fica, puxa, mas não pode mentir. Meu irmão tá mentindo pra minha mãe, minha irmã tá mentindo pra minha mãe, mas não pode. Ou seja, a nossa cabeça vai virando um turbilhão. Aí ali na frente, claro, na fase da contestação, a gente vai trazer tudo isso à tona de uma forma ainda que a gente tá aprendendo a fazer. Se nessa fase a gente começa a escutar muitas coisas, muitas frases motivadoras, tipo assim, você não sei o que lá, você não aprende nada direito, você é muito bagunceira, menina, você é muito bagunceira, menina, né? Você é bravinha, como a mamãe falava pra mim, você é muito bravinha, né? A gente vai estigmatizando, né? Ou seja, a gente vai ficando com aquelas marquinhas, né? Se a gente tivesse um bonequinho, né? Se olhasse agora para um bonequinho seu na sua frente, né? Faz uma bonequinha, aliás, isso é terapêutico, gente, já, né? Eu vou dar um spoiler aqui, inclusive, de exercícios terapêuticos, né? Uma bonequinha e coloca ali na bonequinha, né? Desenha o bonequinho ali no papel e coloca ali no bonequinho. Né? O que falavam de mim pra mim na infância, né? Eu sou muito bagunceira, eu sou esquecida, eu não presto atenção nas coisas, eu estou sempre atrasada, eu sou muito distraída, eu sou muito chorona, você é muito reclamona, você reclama o dia inteiro, tudo você reclama, nada tá bom pra você. Essas coisas, elas vão ficando ali dentro, tá? E a gente vai trazendo isso como identificação. E isso tudo vai maculando a nossa magnificência, tudo isso vai maculando aquele ser divino que não é nada disso. Isso faz parte só da persona, da personalidade. E aí acontece, né, aquela confusão que internamente a gente sente isso, internamente a gente sabe que a gente é muito mais do que o que a gente pensa sobre nós ou o que o mundo pensa sobre nós. Mas isso vai ficando soterrado, vai ficando soterrado, vai ficando soterrado, vai ficando soterrado. E aí cada um vai reagir de uma forma, cada um vai expor isso para a vida de uma forma ou de outra, tanto que quando a gente começa vida adulta, viver a vida, principalmente algumas décadas adiante, 30, 40, né, 50 anos, muitas vezes, depois dos 40, 35, 40, depois disso, certamente, a gente começa a analisar, né, a nossa vida, analisar os resultados. Primeiro vem aquela ilusão. Quando eu tiver 40 anos, eu já vou ter minha casa, já vou ter isso. Né? Bateu na casa dos 40, não tem nem metade, nem perto daquilo que queria. Não, quando eu tiver 50 é uma data legal, né? Imagina, com 50, eu passei por isso, mais ou menos. Eu sempre tive amigas mais velhas que eu, né? Interessante, depois é uma coisa interessante para falar sobre isso também. Mas eu sempre tive muitas amigas que eram mais velhas do que eu. Então, tipo, mais velhas assim, 10 anos, 12, 15 anos mais velhas. Sempre gostei de conversar com pessoas que tinham mais assunto. Eu não gostava muito mas falar de namorar, eu queria falar de coisas filosóficas, assuntos interessantes. Então, eu sempre tive mais amizade com pessoas mais velhas do que eu. Acho que tinha mais para me passar, né? E aí eu olhava assim, né? Eu tava lá nos meus 35 e tinha uma amiga de 50, né? Eu olhava assim, nossa, quando eu tiver 50 anos, eu já vou estar assim, já vou ter conquistado isso. Quando cheguei nos 50, eu não tinha nem 1% do que eu queria. Então, assim, a gente olha assim e fala, né? Puxa vida, o que acontece, né? Por que a vida tá passando, os anos vão passando, e aquelas coisas que parecem que para mim são importantes, não parece que não chegam. Chega a vaga de carro no estacionamento, chega ali um aumentinho de salário ou algo que é bacana, chega até um relacionamento legal, chega alguma coisa, mas aquilo que vai me preencher parece que não chega.
Por que isso acontece, né? Muitas vezes a gente fica preso nessa sensação de insatisfação crônica e a gente não percebe que tudo que a gente julga, né, de não veio, não chegou ainda, não veio, não chegou ainda, não dá para perceber ainda, não percebeu ainda, isso volta lá, faz um fiozinho, volta lá atrás, né? Você é sempre bagunceira, você nunca termina o que você começou, você é muito chatinho, você só critica, você só reclama, você não sei o que lá, você não sei o que lá. Tá lá. Só que tá lá de um jeito tão ali embaixo, tão na base, né? Na base da nossa estrutura, que a gente não percebe o quanto isso sobe e se projeta na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Então, por mais que eu possa hoje estar naquele lugar assim, eu quero conquistar isso aqui, eu quero, e tá certo, hein, gente, tá tudo certo com os desejos aí. Mantenham a sua listinha ativa, falem sobre isso com vocês mesmos aqui dentro, né? Mas lá dentro tem algo que diz assim, você nunca termina o que você começa. Você nem a lição de casa, você não faz lição de casa. Sabe lá na escola, não tinha que fazer lição de casa? Vocês faziam lição de casa, gente? Eu era uma pessoa que não fazia lição de casa, eu odiava fazer lição de casa. Porque eu já não tinha paciência para fazer lição de casa. E eu carreguei isso comigo bastante tempo. O fato de eu ter dentro de mim a percepção, lá na adolescência ainda, né? Pós-adolescência, naquela época, lá na escola. Não, na adolescência ainda, eu tava na escola. Eu não gostava de fazer lição de casa e normalmente eu não fazia. Depois eu tinha que me virar nos 30, né? Copiar das amigas, sair correndo no corredor, fazer para entregar, porque eu realmente não gostava de fazer lição de casa. Eu nunca me dei mal com isso, mas eu fiquei psicologicamente com isso rodando dentro da minha cabeça. Passei depois muitos anos da minha vida me sentindo incapaz profissionalmente, né? Porque era como se eu não desse conta de fazer o que eu tinha que fazer. Né? Porque eu tinha dentro de mim aquilo, eu não faço, que lição de casa tem que ser feita, né? Senão você não fizer lição de casa, você vai se ferrar aqui, vai se dar mal. E eu não fazia, não gostava de fazer. E aí depois, durante alguns bons anos, isso durou bastante tempo, até eu descobrir, até eu perceber, até eu mudar isso internamente, eu me achava, não conseguia evoluir profissionalmente. Por quê? Porque eu não fazia o que era importante, eu não fazia o que tinha que ser feito, eu não fazia o que tinha que fazer para entregar. Né? Então isso refletiu na minha vida profissional, inclusive durante muitos anos. A gente não percebe esse discursinho interno que está lá, que foram os alicerces, né? O discurso interno foi o alicerce da nossa personalidade, da nossa identidade, e essas identificações estão lá, porque eu já falei isso algumas vezes. O que eu sei de mim, normalmente, no início, depois a gente já começa a se autoanalisar, mas a grosso modo falando, o que eu sei de mim é o que falaram de mim para mim, né? Porque quando eu era criança, eu não tinha espelho, eu não falava assim, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sagaz, você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa que termina os seus projetos, você dá conta, você é capaz, você é poderosa. Não, né? Não tinha. Claro, a minha mãe falava algumas coisas positivas para mim, com certeza falava, mas também falava coisas que não eram muito positivas. E na grande maioria das vezes não tinha nada a ver comigo especificamente, tinha a ver com as frustrações dela. Então, minha mãe, meu pai, professores, ok? Eu citei a minha mãe aqui mais como um exemplo, mas porque todo mundo passou por isso. Mas professoras, né, passamos lá pela fase escolar, a gente ficava nos primeiros anos com a mesma professora ou o mesmo professor o ano todo, todo dia, com aquela mesma professora ou o mesmo professor, né? Todo dia aquele professor, aquela professora estava iluminada, trazendo tudo de bom que tinha para oferecer para os seus alunos? Claro que não, né? Aquele professor tinha as suas frustrações e de manhã chegava às vezes carregando a sua mochila de frustrações e às vezes falava algumas coisas e as nossas cabecinhas, imagina, meu professor é meu mestre, é aquele que está me ensinando tudo, você tem que ouvir, você tem que obedecer. Então a gente já captava aquilo como verdades absolutas, só que não eram verdades absolutas, eram situações que as pessoas estavam expressando que tinham muito mais a ver sobre si mesmas
do que com a gente, né? A forma como eles viam a situação, e a gente captava aquilo de uma forma distorcida e a gente fundamentou isso como verdades absolutas. Então tudo isso foi maculando a nossa magnificência, este ser maravilhoso, a nossa divina consciência que está em nós. Lembra? O reino de Deus está dentro de vós? É isso aí. A divina consciência sou eu, né? Eu me expresso a partir da divina consciência naturalmente. Ou eu me expresso a partir de todos esses pontos de vista, estas verdades, estas ideias, estes pensamentos, estas atribuições que as pessoas ao meu redor atribuíram a mim ainda na infância. E é legal porque depois que a gente sai dessa fase, conforme a gente vai levando a vida adiante, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não tem fim aí, até o último dia da vida, todas as nossas relações, relações que eu digo não só com pessoas, mas com situações, elas são reflexos do que a gente aprendeu, né, lá na infância. Reflexos, ok? Reflexos. Então, eu tenho a tendência a lidar com as situações, com as pessoas, da mesma forma que eu cheguei nas conclusões lá na minha infância. Primeiro eu absorvi tudo da minha família, do meu pequeno círculo, como eu costumo dizer. Depois eu começo a sair para o mundo, começo a observar o mundo. Depois eu começo a fazer a comparação, que é a fase da adolescência. Começo a fazer a comparação, né? E ali eu vou formando a minha identidade, vou formando a minha psique, vou formando a minha personalidade, e depois eu saio para o mundo. E quando eu saio para o mundo, tudo é uma reprodução do que eu tenho dentro de mim, não é? O mundo externo é um reflexo do interno. O mundo externo é reflexo do interno, né? O mundo físico é um reflexo do mundo mental. E o que eu tenho no mental? Eu saio para o mundo com aquela bagagem toda. E aí eu começo as minhas relações. Então eu posso... Não gosto muito da palavra curar, mas ela cabe bem aqui. Eu posso curar as minhas relações, eu posso melhorar tudo conforme eu vou experimentando a vida, ou eu posso me tornar refém das circunstâncias. E na esmagadora maioria das vezes, a gente se coloca como vítima, a gente se coloca como refém das circunstâncias. Então, assim, todo esse discurso é para dizer, sim, você tem um passado e honre o seu passado, porque ele é seu e é maravilhoso, e você escolheu, né, isso. Espiritualmente falando, né, ainda como escolha para nascimento, você escolheu nascer naquele seio familiar, naquela sociedade religiosa, enfim, é uma escolha para nascimento. Não entra no assunto aqui hoje, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Absorveu tudo isso, absorveu o que tinha em torno disso, criou a sua própria personalidade e a partir daí, com a sua mochilinha nas costas, saiu para o mundo. Beleza, tudo bem que não importa a idade que você tenha, não importa o que você tenha feito com o que tem na sua mochilinha de hoje para o passado, desde o dia que você saiu para o mundo. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora, beleza? Então, assim, é sempre o momento de perceber e acordar e despertar e, tipo, como pode melhorar, né? Quer dizer, cada relação que eu tenho, ela traz para mim algo que eu posso olhar de forma diferente. Cada situação, cada relação traz dentro de si a semente da mudança, a semente da escolha. Então, eu posso escolher diferente? Posso. Eu posso ter um ponto de vista diferente sobre essa situação? Posso. Até que ponto eu estou disposto? Aí já é outra história. Mas sim, eu posso. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso pensar o que eu quiser sobre todo qualquer assunto. E essa nossa magnificência que foi esquecida, ela pode ser reconquistada, não é que reconquistada, restaurada, reconhecida, né? Porque ela já é conhecida porque sou quem eu sou. Mas ela pode ser reconhecida, eu posso ir trazendo à tona no dia a dia. Eu posso escolher ver o mundo através dos olhos da fonte. Eu posso escolher colocar o meu sistema de orientação ali, né, à frente, sempre me guiando, né? Esse pensamento causa boas emoções? Essa forma de pensar sobre essa situação, sobre essa pessoa, causa boas emoções? Não causa. Então, livre-arbítrio tá ali. Você pode escolher pensar diferente. Bate naquele lugar onde muitas vezes a gente não quer, a gente quer continuar pensando o que está pensando sobre aquela pessoa, situação, quer que a situação mude, quer que a pessoa mude, mas não vai mudar, não adianta alecrim dourado, a mudança começa internamente, tá? Então, assim,
dos 3 tópicos que eu queria trazer para vocês hoje. O primeiro, para mim, o mais importante, porque eu fiquei mais tempo nele, é isso. Essa magnificência que a gente acabou esquecendo, porque ela foi soterrada, foi sufocada por um monte de você é. E a gente, então tá, eu sou. E a gente trouxe isso como falsos eu sou, como falsas identificações. Não falsas no sentido assim, né? Mas falsas no sentido de não representarem verdadeiramente quem você é. São características que podem ser mudadas e, né, a minha sugestão aqui é que mude mesmo. O segundo tópico, gente, eu precisaria de uma live mais inteira para falar sobre isso, mas eu vou resumir um pouquinho aqui, porque é um assunto que eu amo falar, merecimento. Ai, como eu amo falar de merecimento, gente. Sabe aquele merecimento assim, tipo, passei uns perrengues danados no aperto do caralho. Ah, mas eu mereço. Merecimento como compensação? Não é desse merecimento que a gente vai falar aqui hoje não, tá? Esse merecimento vai ficar para outro dia. O que eu quero chamar a atenção aqui pro eu mereço, junto com essa magnificência, tá? Atrelado a isso, é aquele eu mereço que a gente sabe, né, que por ser consciência divina, por ser extensão da fonte, então não é um eu mereço compensatório. E muitas pessoas ficam nesse lugar do merecimento compensatório. Tá passando um perrengue, tá passando uma situação difícil, tá passando, eu mereço. E aí se joga às vezes numa compensação. É ruim? Não é ruim. Num primeiro momento é até bom, porque é uma satisfação momentânea, uma cargazinha ali de satisfação. E ok, às vezes até o próprio corpo tá pedindo isso. Não aguenta mais ficar naquela sensação de né, de sufocamento. Mereço esse alívio. Alívio é sempre bem-vindo, sempre, ok? Mas quando ele é um alívio artificial, quando é esse alívio, eu chamo de prazer compensatório, né? Não é aquela coisa natural. Peraí. Eu tô vivendo um relacionamento aqui que, né, é disfuncional, não tá bacana, tá me machucando. Meu Deus, para tudo, né? Aí é o eu mereço da integralidade, né? Do ser divino. Eu sou um ser divino acima de qualquer circunstância. Não há nada no universo que tenha a capacidade e o poder de me ferir. Ou seja, entrei aqui, né? Assumi a minha magnificência e aí pronto, você começa a agir, começa a se expressar para o mundo e quem está ali em volta não tem como não reagir de forma diferente. Agora, aquele eu mereço, né, que tipo assim, eu não aguento mais, quer saber, eu mereço uma noite com as amigas, porque eu não aguento mais aqui, né? Cuida um pouquinho com esse eu mereço de prazer compensatório, né? Porque a gente acaba se viciando nisso. É muito comum a gente não perceber, né? A gente fica aclimatado numa vida de insatisfação, descontentamento, melhor dizendo, eu gosto mais da palavra descontentamento. A gente leva uma vida de descontentamento crônico, tipo assim, é normal, né, esse nível de insatisfação, como se fosse normal para o ser humano viver num nível de insatisfação crônica e eventualmente ter alguns picos de satisfação, alguns picos de coisas boas acontecendo. Só é legal no final de semana, só é legal no sextou, só é legal, né, quando viajou, só é legal quando trocou de carro, só é legal quando, né, não, é o oposto, né, é o oposto. A magnificência, o ser divino, é o oposto disso. É viver uma vida de satisfação crônica, né? Satisfeito por onde estou e ávido por mais, e alguns picos de insatisfação que eu vou saber lidar com eles muito bem. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura emocional mais forte, mais centrada em mim, mais centrada na minha magnificência, na minha consciência divina, na minha divina consciência. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho um ser divino alinhado aqui comigo, e este ser divino, quando, né, estou alinhada com ele, eu sinto o caminho, eu sinto qual é o meu caminho, eu sinto aquilo que é bom para mim. As minhas emoções são a minha linguagem, são a minha comunicação com o ser, comunicação primária com o ser interior é a emoção. É diferente dessa coisa de estar sempre em insatisfação crônica, né?
e aí ter alguns picos de satisfação. Então, assim, a gente inverte a polaridade, é inversão total. A gente dá uma cambota de uma vez só? Não. Esse é um processo gradativo, gradual, constante, intencional, persistente, ou seja, eu preciso reeducar a minha mente para começar a perceber onde eu estou funcionando a partir da insatisfação crônica, do descontentamento crônico, da aceitação crônica, né, que aliás é o próximo tópico, que nós vamos falar de aceitação e permissão, e onde eu não estou fazendo as minhas escolhas conscientes. Escolhas feitas a partir, escolhas feitas a partir daquilo que realmente é importante para mim, para minha alma, para o meu sentir verdadeiro. Tá? Então, assim, primeiro reconheça que mesmo que possa estar escondidinho, mesmo que possa estar aí bem esquecido, você é um ser magnificente, você é uma extensão da fonte, mas, né, tem vários nomes, né, ser divino, ser interior, ser superior, centelha divina, muitas pessoas usam esse termo, centelha divina, Espírito Santo, enfim, né, tem vários nomes que a gente pode utilizar para estabelecer a nossa ligação com o divino. Muitos usam ainda, né, nas tendências religiosas, Nossa Senhora, Jesus, se associar a essas energias. Saibam que cada energia que vocês conectam, né, no não físico, ela passa ela tem que vibrar junto, tem que vibrar, né, passar pelo seu ser interior. Então, não importa se você fala, nossa, mas a minha fé é em Jesus, Ari, tudo certo, continue, né? Porque o que você chama de sua fé em Jesus, o seu pensamento elevado quando você pensa em Jesus, faz com que você se mantenha conectado com o seu ser interior. O seu pensamento elevado quando você pensa que Nossa Senhora nunca te abandona, né? Este pensamento elevado faz com que você mantenha o seu alinhamento com o seu ser interior. O seu pensamento que diz, não, meu guia, sempre, né, o orixá, né, enfim, Buda, não importa, não no sentido de desmerecimento, ok? Mas não importa no sentido de que quando você está se associando a uma entidade ou a uma energia não física, e isso eleva a sua vibração, você está em conexão com o seu ser interior. Então, lembrem-se disso, mantenham essa conexão, porque isso mantém acesa essa chama da magnificência. E é a partir deste lugar que é o merecimento de todas as coisas boas, porque você está em alinhamento com o divino, né? O prumo ali, né, está bem retinho. A Lita colocou aqui, você já utilizou alguma técnica, oração ou afirmações por 21 dias em prol de um objetivo e se concretizou? Sim, eu não vou conseguir entrar muito nesse assunto, porque senão eu não consigo terminar o que eu quero passar aqui. Mas sim, eu gosto muito, um objetivo específico, se eu me lembrar agora, muitas coisas, mas o que eu acho que é mais interessante disso é que não só saindo da metafísica, técnica, oração, né? Quando eu juntei metafísica e neurociência, as coisas fizeram mais sentido para mim. E não são só 21 dias, ok? Precisa passar dos 21 dias, tá? Com 21 dias, o que está acontecendo dentro do cérebro, durante os primeiros 21 dias, precisa continuar mais tempo. O ideal seria 3 ciclos de 21 dias, tá? E aí sim a gente vê uma mudança concreta e duradoura. Mas sim, afirmações e orações e técnicas de 21 dias, 21 dias começa a alteração química no cérebro, começa a tomar corpo. Só que se depois a gente volta para o velho comportamento de pensamento, a gente volta para o velho padrão, né? Porque células que disparam juntas permanecem unidas. Se você continua, você, né, você deixa aquilo mais autossustentado, tá? Sou super fã de processo. Aliás, by the way, né, na minha mentoria, o protocolo é feito dessa forma, né? O meu protocolo da mentoria, que a galera que tá lá na mentoria comigo sustenta aí o protocolo. Isso, Perazzo, sustentar, tem que sustentar, né? A galera da mentoria sustenta um protocolo por no mínimo 3 meses, tá? No mínimo. Mas sim, a gente consegue mudar. Por quê? É milagre? Não tem milagre aqui. Quando eu mudo o campo mental, eu mudo o pensamento, e aí eu tenho, né, a associação ali
neurológica, né, atrelada a isso, quer dizer, a coisa facilita, vira um pensamento recorrente, vira uma identificação, a partir da identificação aquilo se expressa para o mundo como vibração, se expressa para o mundo como vibração, a realidade física precisa mudar. Tem que mudar, como os Abraham falam, né? Lembra dos Abraham Hicks? É lei, beleza? Então, sim, funciona, gente, só que tem que sustentar. E muitos falam, tem que acreditar. Por que eu acreditar? Acreditar é porque quando eu acredito naquilo, eu sinto uma emoção favorável, né? Então, por isso que tá essas coisas ligadas, beleza? Mas esse é um assunto bacana e eu falo muito, aliás, o mantra, né, os mantras aqui que eu tô liberando para vocês, eu vou falar daqui a pouquinho o mantra da semana e libero lá no grupo do Telegram. A sugestão é, né, ó, no mínimo 7 dias, é o primeiro ciclo, tá? 7 dias, 14, 21, pega um mantra, depois vocês vão ficar com alguns mantras, né, ao longo das nossas lives aqui, mas pode escolher um, por exemplo, e tocar esse mantra, por exemplo, por 21 dias, depois toca o próximo, e toca o próximo, e toca o próximo, faz um ciclo aí de, cara, gente... Comecem a se acostumar a pensar a médio prazo, tá bom? Médio prazo. Não é uma semana, 2 dias, 21 dias, já, mas um ano, vamos, 3 meses de mudança, um ano de mudança, né? Os meus planos, normalmente eu coloco 2 anos. Coisas que eu quero alterar ali, né? Mudanças, né? Por exemplo, eu tô vindo num protocolo meu que eu comecei há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, né? E aí... a gente vê a coisa acontecendo depois de alguns meses. Lita, aqui na bio, logo que você acessar a bio ali, tem um Linktree. E aí no Linktree tá lá, clicou no Linktree, o primeiro tópico ali do Linktree é o grupo do Telegram, tá? Só clicar, caiu dentro, tá bom? Eu chamo, carinhosamente, eu chamo de grupão. Né, Márcia Capo? A Marcinha tá aí, lindeza. Marcinha lá do Clube do Bem-Estar, né? Já é a turminha do grupo VIP. Bom, pra gente continuar e encerrar também, que eu não quero passar muito do nosso horário, falamos da magnificência esquecida, né? Ou seja, aquilo que nós, quem realmente somos, o ser divino que veio se expressar aqui no mundo através de uma persona, e essa persona foi construída lá na infância e depois ela foi mantida, vivida e revivida e a gente pode alterar, né? A persona, ela não precisa se manter sempre a mesma. Tem pessoas que escolhem não mudar, ok? Às vezes aquela pessoa com quem você convive, às vezes seu pai, sua mãe, às vezes sua irmã, seu irmão, sua melhor amiga, seu melhor amigo. Aquela pessoa não quer mudar, ela não acredita na mudança e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, né? É exatamente isso que a gente vai falar aqui no terceiro tópico. A arte de permitir e não de aceitar. Eu gosto muito de... gente, os coraçãozinhos aqui. Os protocolos têm feito transformações profundas na minha vida. Vilma, eu amo esses feedbacks. A Vilma tá na mentoria. Eu amo esses feedbacks, gente. Vocês não sabem o quanto eu fico emocionada do lado de cá quando eu leio lá quando eu tô conversando com meus queridos mentorados que estão lá na mentoria Escolher-se. E aí eu vejo essas transformações na vida de vocês, pra mim eu chego até a ficar emocionada. Vambora, vamos seguir. A arte de permitir, vamos permitir. Não é só aceitar, né? Aceitação dói, né? Eu gosto muito de falar, aceitação dói, as pessoas não compreendem muito o que eu quero dizer com aceitação dói. Lembra que eu falei lá no comecinho, e venho falando também, né, há muito tempo, sistema de orientação emocional. O que é aceitação? Aceitar, vamos supor, eu vou chegar e falar assim, eu não tenho sócia, eu vou criar uma sócia fictícia, minha irmã fictícia, eu já brinquei com a irmã fictícia no grupão esse final de semana, minha irmã fictícia, minha irmã, nossa, você é tão geniosa, minha irmã é negativa, minha irmã, não sei o que lá, minha irmã é chata pra caramba, minha irmã é insuportável, né? Pronto, minha irmã é insuportável. Ou seja, eu tenho um delicioso ponto de vista sobre a minha irmã. Eu acho a minha irmã insuportável. E aí eu vou passar um final de semana na casa da minha irmã, né? Porque ela mora na praia, eu sou boba nem nada, quero aproveitar lá, né? Vizinha de Maria Denise Rabusch, que tá lá em Balneário Camboriú. E eu vou lá passar um final de semana na casa da minha irmã. Mas lembra, minha irmã é insuportável, né? Então, assim, eu tenho que aceitar a minha irmã como ela é, né? Eu tenho que aceitar.
E aí eu vou passar o final de semana na casa da minha irmã com o coração cheio de amor pra dar, porque eu tenho que aceitar a minha irmã insuportável do jeito que ela é. Gente, fala sério, né? Isso é permissão? Só que não, né? Vai dar BO, vai sair de lá brigada com a irmã mais uma vez, né? Esticou o Big Brother, né? Estica, dois dias, no terceiro, nem no terceiro dia, na primeira noite já começou, né? Já pegar um pouquinho, as rusguinhas já começaram a vir à tona. E aí, claro que vai virar uma explosão, né? Tô contando o quadro todo, porque acho que todo mundo já passou por isso, ou com o irmão, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o namorado, com o marido. Todo mundo já passou por isso. A gente tem um ponto de vista sobre alguém e depois a gente fala, tem que aceitar a pessoa como ela é. É muito diferente de permissão. Permissão é assim, quando eu olho para a pessoa, eu vou ter um pensamento sobre aquela pessoa, não vou me fazer de boba, não vou botar uma venda nos olhos, não é isso, né? Não é ficar cego diante do comportamento daquela pessoa, não é isso. Mas eu vou observar o pensamento daquela pessoa, o pensamento sim também, o comportamento daquela pessoa, observar ali as circunstâncias todas. Quanto mais tempo a gente conviveu com alguém, quanto mais eu tenho arraigado pensamentos, julgamentos que eu tenho sobre essa pessoa, esse processo vai se tornar um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, mas perfeitamente possível. Quanto mais você se dedicar a isso, mais fácil vai ficar. Então eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, no começo parece aceitação, mas não é bem uma aceitação, tá? Porque eu vou fazendo a modulação da forma como eu estou me sentindo. A aceitação dói, né, Marcinha? Foi melhor. Mas tô adorando vocês. Muito bom. A aceitação dói. O meu sistema de orientação emocional sempre vai estar me guiando. Então, eu começo a ter um pensamento sobre a pessoa. Bom, minha irmã tem algumas características, né? Ó, já tô me afastando um pouquinho. E tá tudo bem, né? Porque é a forma como ela pensa, e essa forma que ela pensa acaba criando as circunstâncias da vida dela. Mas eu não vou me intrometer, não. Porque eu sei que cada um cria a própria realidade. A minha irmã ainda não sacou isso. A minha irmã ainda não... Né? Isso para ela ainda não é real, ainda não é verdadeiro, ela não acredita nisso. Eu já tô com um olhar um pouco diferente. Ou seja, meu ponto de vista é diferente do ponto de vista da minha irmã. E eu não vou forçar a minha irmã a ter o mesmo olhar que eu, porque o ponto de vista é só meu. Ninguém no universo tem a capacidade de entrar e olhar o mundo através dos meus olhos. Só eu tenho a capacidade de olhar o mundo através dos olhos da fonte, porque eu e meu ser interior somos um, só. Então, assim, ninguém vai conseguir ver o mundo a partir do meu ponto de vista. Meu ponto de vista é a minha assinatura vibracional e única. Assim como a digital aqui, ó, é única para cada pessoinha aqui no planeta. A minha vibração, o meu olhar sobre o mundo é único, porque só eu vivi as experiências que eu vivi. Só eu tenho a bagagem emocional e vibracional que eu tenho. Então, ninguém, por mais parceiro, por mais parceira, por mais amigo, por mais tchutchuca que seja, não consegue ver o mundo da forma como eu vejo. Então, por que eu vou ficar criticando o comportamento da minha irmã, a forma como ela, né, vive a vida, a forma como ela pensa, age, se comporta? Isso é ela, isso tem a ver com as criações dela. Ela fez as escolhas dela, ela recebeu na infância as coisas como ela recebeu. Pai e mãe, né, são iguais, né, às vezes para os irmãos, mas o que cada um recebe, retira ali, né, da fala do pai e mãe, são completamente diferentes, né? Eu absorvi e reagi de uma forma, meu irmão absorveu, reagiu de outra forma completamente diferente, principalmente se tiver diferença de idade ali entre os irmãos. Então, cada um é um. E assim como eu gosto e aprecio quando as pessoas respeitam a minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento e a minha individualidade, ai, gente, desculpa aí, é uma via de mão dupla. É um tem o que gigantesco, vocês não têm ideia do tamanho da proporção desse tem o que. Eu tenho que respeitar e permitir que o outro seja quem é, quem está sendo, o que está expressando para o mundo. Porque se eu olho para o outro e fico invalidando quem ele é, ou quem ele está expressando para o mundo, eu estou me invalidando também. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é importante. É a base do livre-arbítrio, inclusive, né? É o caminho da evolução. Né? Ninguém evolui se não respeita o livre-arbítrio do outro, tá bom?
Claro que eu sei que esse assunto tem instâncias mais profundas, pessoas, né? Eu estou falando de um nível mais amplo aqui, né? Estou falando de criação de realidade. Claro que se eu vejo e nós nos expressamos nos 3 planos de manifestação, no divino, no mental e no físico. Claro que se eu estou vendo a criatura do meu lado, olhando aqui pelo plano físico, tendo ali um comportamento errático, maldoso, eu não vou chamar a polícia, eu não vou interferir. Claro que sim, é óbvio, ok? É óbvio. Mas uma coisa é eu interferir até onde me cabe, inclusive para proteger a minha integridade de pessoas que estão próximas ali, ok? Mas o que eu penso sobre isso é outra coisa. Eu posso ali segurar a mão daquela pessoa antes dela dar um tapa numa criança, por exemplo? Claro que sim, com certeza. Se eu ver um adulto batendo numa criança, eu vou me meter e vou me meter de jeito, né? Mas, né, eu vou parar ali. Eu só vou interferir no comportamento físico. Agora, o que eu vou pensar a respeito do comportamento dessa pessoa é outra coisa. Se eu partir para violência, se eu partir para agressão, se eu fizer com essa pessoa o mesmo que ela está fazendo com a criança ou com outro adulto, ou seja lá o que for, eu me igualei a ela. E aí, voltei 10 casos para trás, né? Ou seja, eu não posso me igualar, né, àquela pessoa onde eu estou, inclusive, tentando, né, interferir que aquela pessoa faça algo que possa prejudicar outro ser ali na minha frente. Tá? Então, assim, o meu pensamento sobre aquela pessoa precisa ser outro. E aí é uma linha tênue, né? Que eu falo, não é aceitação, não é deixar que a pessoa faça o que ela quer fazer e aceitar. É permitir que ela seja o que ela é, porque ela também está no seu processo evolutivo, também está no seu processo de aprendizado, e a partir dali eu vou ponderar, eu vou, né? Que eu posso pensar sobre essa pessoa? Como eu posso colaborar aqui? Como eu posso contribuir aqui? O que eu posso ser contribuição aqui? E aí, a partir desse lugar de fazer essa pergunta, como eu posso ser contribuição aqui? Eu preciso elevar o meu pensamento para que eu tenha, lembra de novo do eixo da magnificência, lá do primeiro tópico, o eixo, né, da ligação com o ser interior. Eu preciso voltar para o meu eixo de magnificência, voltar para o meu eixo de alinhamento com o meu ser interior, e as minhas ações precisam partir a partir deste lugar. Se as minhas ações partem a partir de julgamentos críticos, que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, que minha irmã é insuportável, que aquela pessoa diz que lá, eu estou me igualando a ela, eu não saí do lugar. E isso, né, é uma coisa que só vai gerar mais conflito, mais conflito, mais conflito. Então, assim, volta pro eixo. Tá vendo alguma coisa? O comportamento de alguém está incomodando você, a fala de alguém está incomodando você? Volta pro eixo. Porque se está te incomodando é porque você está julgando. Julgar é assim: essa pessoa não devia pensar desta forma, essa pessoa não devia agir desta forma. E quando a base de julgamento é essa, né? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo. O que está por baixo dessa frase? Você é isso. Né? Você não devia pensar dessa forma, você não devia agir dessa forma. É isso que está por baixo do julgamento. Quando eu falo você não devia agir dessa forma, você não devia pensar desta forma, eu estou interferindo no livre-arbítrio desta pessoa. E eu estou abrindo a porta, inclusive, para que o mundo interfira no meu livre-arbítrio. E aí eu também vou ser criticada, julgada, né? Uma via de mão dupla sempre. Então, primeiro, volta pro eixo, volta pro corpinho. Volta pro corpinho. Volta pro eixo e fala, ok, o que eu posso perceber aqui, eu falei isso no grupão, inclusive, esse final de semana. O que eu posso perceber e receber dessa pessoa, além dos julgamentos que eu tenho sobre ela, como eu posso ver de uma forma mais ampla, né? O que essa pessoa está fazendo com a própria vida compete a ela, compete a esta pessoa, né? A Perazzo colocou mais próximo de alteridade. Isso, exatamente. A permissão, exatamente, né? Ou seja, o outro é o outro, respeitar o espaço do outro, não respeitar só o espaço físico do outro, respeitar o espaço mental do outro, respeitar as ideias do outro. Mas aquela pessoa pensa um monte de coisa errada sobre todo mundo. Bom, um dia ela vai evoluir. Isso faz parte. Você também já esteve nesse lugar. E olha só, você está falando que essa pessoa pensa algo errado sobre o outro, e você, o seu pensamento sobre ela, é o certo? Você que vai determinar o que ela tem que pensar? Então, para mim, é uma diferença muito grande, inclusive entra em outro tópico que eu não vou discorrer aqui, porque a gente já daqui a pouco já estoura o nosso tempo, que é a diferença entre ajuda e contribuição, né? Que eu gosto sempre de colocar isso. Quando eu quero ajudar alguém, né? Eu quero que a pessoa
encontre aquilo que eu acho que ela tem que encontrar. Eu quero que a pessoa realize aquilo que eu acho que ela tem que realizar. Então, eu vou lá e ajudo aquela pessoa. Eu vou inteirão lá para ajudar, né? E muitas vezes eu acabo extrapolando, passando por cima, enfim, dá uma série de conflitos. Contribuição, eu quero que você encontre, ou eu quero que aquela pessoa encontre o que ela quer encontrar. Isso é ser contribuição. Então, às vezes aquela pessoa que está tendo ali um comportamento, né, agressivo, violento, né, ou sei lá, né, tá crítico, extremamente crítico, aquela pessoa está pedindo socorro. Aquela pessoa está pedindo socorro muitas vezes. Ela está expressando para o mundo aquilo que ela tem dentro dela, ela não sabe lidar com aquilo. Aquela pessoa precisa de contribuição, né? Aquela pessoa precisa de um apoio ali, né? De alguém mais centrado que possa, né, chegar perto dela e não se envolver, não tombar em julgamentos críticos. A pessoa que continua no seu centro e fala, tá bom, como eu posso contribuir com você? Né? Que eu posso fazer aqui, né? Ou seja, o que você realmente quer? E não, olha, você tem que ser assim, você precisa mudar. Gente, bota o fecha Claire aí na boca. Nada de falar pro povo, você tem que. Lembra? Tem que, né? Não vou falar palavrão aqui. Tem que porcaria nenhuma, né? Se eu não tenho que, por que o outro tem que, né? Então vamos parar com esse negócio de tem que. A permissão é isso, é você ter este olhar, como a gente falou lá na segunda-feira, ver o mundo a partir do amor incondicional, ver o mundo a partir dos olhos da fonte. Então, eu não tenho que o outro, né? Eu vou olhar para o outro com esse olhar mais compassivo, com esse olhar mais amplo, esse olhar mais amoroso, a partir da minha integridade, da minha magnificência. E dentro de mim eu vou perguntar, como posso ser contribuição aqui? Né? Como posso ser contribuição para aqueles que escolhem a contribuição que eu posso ser? Porque às vezes aquela pessoa também não quer minha contribuição. E aí eu fico com o fecha Claire na boca e vou passar o final de semana na casa dela do mesmo jeito. Mas aí eu tô comigo, eu tô bem. E quando eu tô bem, quando eu tô comigo, é uma delícia, porque a outra pessoa não vai sentir o peso de julgamentos. E às vezes, no final, quando acabar o final de semana, ela vai falar assim, puxa, foi o melhor final de semana que eu tive na minha vida com você aqui. Por quê? Porque a pessoa não sentiu o peso de julgamentos. Quem normalmente está num comportamento muito voltado, né, para críticas, julgamentos e tal, a pessoa está muito ali, né, interagindo com a vida de uma forma, né, mais não muito agradável. Quando encontra pessoas que não têm a tendência a sustentar julgamento sobre o comportamento dela, para elas é um oceano de alívio. A pessoa vai adorar ficar com você. Às vezes você não vai abrir a boca. Você só vai lá na praia, toma uma cerveja, volta, come uns camarão e passou o final de semana com essa pessoa. Ela fala, nossa, como é bom conversar com você. Você não abriu a boca, você só ouviu. Né? Por quê? Você estava naquele espaço de ser contribuição. E aí, o que é ser contribuição para o outro? Não sei. Se eu estou no meu espaço de magnificência, meu ser interior vai me guiar. E eu vou sentir passo a passo qual vai ser ali o momento, qual é a contribuição. Às vezes você fica quieta. Às vezes entra uma frase, você fala, olha, mana, você já parou para pensar nisso? E ela, pronto. Abriu um universo de percepção. A sua irmã mudou de rota completamente. Vai passar 10 anos, ela vai lembrar, olha, mana, lembra quando você falou pra mim aquilo? Isso é ser contribuição, beleza? Bom, vambora, gente. Vambora não, né? Tem o nosso mantra, ó, o mantra da semana. Já deve estar entrando lá no grupão, inclusive. Tem a palavra merecimento no mantra, tem a palavra magnificência no mantra, mas quando vocês repetirem, sentirem, né, a palavra magnificência, lembra, é este ser divino a partir do qual vocês criam a vida de vocês, tá? Quem vocês realmente são. Tem a persona e tem a identidade, né, divina, que é realmente quem vocês são. E quando a gente está utilizando o nosso sistema de orientação emocional e está se balançando sobre sentimentos bons, né, a gente está nesse enquadramento, a gente está nessa magnificência, ok? O melhor lugar para se estar. E tem a palavra eu mereço, mas quando vocês ouvirem aqui eu mereço, vai ter um eu mereço aqui, tem 2 vezes eu mereço aqui no mantra, é este eu mereço a partir deste lugar de magnificência. Não é o eu mereço comprar aquela bolsa cara só porque agora eu tô toda endividada, vou fazer mais uma dívida, beleza? Nem comer a pizza no final de semana porque eu fiz dieta a semana inteira, né? Sabe aquela coisa? Ai, fiz dieta a semana inteira, vou comer uma pizza, né? Não é isso não, tá? Então, bora, gente, respira fundo aí, vamos lá.
Gente, respira. Respiração consciente é a melhor coisa do mundo. Respira fundo, aí puxa o ar assim, ó. E solta, deixa soltar. Tem uma respiração gostosa? Eu gosto muito de fazer. Puxa contando 4, puxa contando mais 4, segura um pouquinho e depois solta contando 8, tá? Essa respiração é muito boa. Eu vou ler o mantra 3 vezes e depois, já sabem, a gravação tá lá no grupo do Telegram, beleza? Bora? Então, fecha os olhos. Quem puder fechar os olhos, respira fundo e segura aí. Eu reconheço a magnificência do meu ser e aceito agora o melhor que a vida oferece. Eu mereço o bem, eu mereço o amor e todos os meus desejos são satisfeitos. Eu reconheço a magnificência do meu ser e aceito agora o melhor que a vida oferece. Eu mereço o bem, eu mereço o amor e todos os meus desejos são satisfeitos. Eu reconheço a magnificência do meu ser e aceito agora o melhor que a vida oferece. Eu mereço o bem, eu mereço o amor e todos os meus desejos são satisfeitos. É isso, gente. Mereço bem, mereço amor. Não mereço uma pizza, mereço também. Amo pizza, né? Mas é esse merecimento no lugar de herança divina. E quando a gente afirma, a gente vai centrando. A gente balança? Claro que balança, mas pode bater um vento para lá, pode bater um vento para cá, dá uma balançadinha, mas a estrutura é firme e o balanço faz parte da vida, né? Se eu não balançar, eu não vou encostar ali, se eu não balançar, eu não vou encostar ali. Mas aqui, né? A gente tá sempre aqui no nosso centro, tá bom? Na nossa magnificência, essa palavra vai ficar aqui pra gente. Beleza, gente? Então é isso, semana que vem tem mais, na próxima segunda a gente continua o nosso assunto aqui, mais um mantra na sequência, tem uma sequência aqui muito boa. Gratidão por vocês estarem aqui, maravilhoso, muito bom, gratidão para vocês também, meninas. O merecer é segundo o que eu vibro, Sol? Então... não esse merecer aí, esse merecimento de coisinhas, tá? Isso não chamo de merecimento, né? É o prazer compensatório. O que eu tô falando aqui é o merecimento no sentido de reconhecimento da criatura divina que é você, tá bom? E sim, se você está vibrando dentro dessa magnificência, você está no lugar do merecimento, tá? Nani, saudade de você também, lindeza, das poesias, dos nossos papos alegres. Manda beijo pra Roberta, muito bom. Gente, beijo grande pra vocês, até a próxima segunda. Aproveitem a semana pra repetir bastante o mantra. Põe pra tocar, tem a gravação lá no grupo. Deixa tocando, ela tem acho que uns 20 minutos, mas deixa tocando. Põe ali, deixa ali no ambiente, deixa tocando. Não pode, tem gente em volta, põe um foninho só, um foninho de ouvido assim, ó. Ou imprime, tem lá também, bota na tela do celular, bota ali de página ali no computador, para vocês ficarem vibrando nessas palavras, tá bom? Cada palavra ali, para nossa linguagem, tem um significado. E a gente vibra é o significado da palavra, ok? Não é a palavra em si, não tem poder. O que tem poder é o significado que damos a ela. Posso estar falando um baita palavrão aqui, né? E não é o palavrão que vai ter o poder de ofender alguém, mas é o significado que a gente dá para aquilo. Eu tô brincando com uma amiga, solta um pô, amiga, você tá, né? E ela vai me abraçar me amando, né? Porque eu falei o palavrão, mas o significado, a significância daquela palavra é de puro amor. Então, as palavras, sim, elas têm poder dentro do significado que a gente atribui a elas. Então, deixa essas palavras ressoando aí com vocês, tanto visualmente, ouvindo, pensando, falando, ativando os sentidos físicos, né? Porque isso é muito potente e tem muita coisa acontecendo dentro do cérebro quando a gente faz isso. Beleza? Gente, um beijo enorme pra vocês. Acompanhem aqui que tá saindo um monte de conteúdozinhos assim, ó, todo dia agora, que em breve tá chegando. A gente já vai começar a falar dos nossos seminários, né, da série de seminários que eu vou começar a fazer sempre toda primeira sexta-feira do mês, dia 6 de fevereiro, já é o primeiro. Mas acompanhem por aqui, acompanhem lá pelo grupo do Telegram, que vocês vão ficar sabendo de tudo, como participar, quanto custa, por onde participar, enfim. Todas as informações vão ficar disponíveis para vocês aqui nas redes sociais, beleza? Gente, um beijo gigante para vocês. A gente se encontra na próxima segunda. Até lá. Tchau, tchau. E vamos desligar.